todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Bucocast. Hoje estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Eu que o conheci em um evento em Florianópolis e fiz a ele o convite para que ele pudesse estar gravando um podcast com a gente, direto do Rio Grande do Sul. Esse meu convidado é especialista em cirurgia ortognática minimamente invasiva. E antes de eu apresentá-lo, gostaria de fazer aqui um agradecimento especial à Traumec, que tem apoiado o canal da Bucocast. E vou colocar aqui o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e, obviamente, receber aí um representante, ou você que ainda não conhece o material, não trabalha com o material da Traumec, você vai poder encontrar aí um distribuidor mais próximo de você e, obviamente, você ter esse material aí dentro do seu consultório. Eu estou falando do Dr. Matheus Blois. Meu amigo, um prazer imenso recebê-lo no nosso canal aqui da Bucocast, poder falar um pouquinho sobre sua trajetória, sua carreira dentro da especialidade. É sempre uma honra poder falar contigo. Obrigado por aceitar nosso convite, meu amigo. Valeu, Ismael. Muito obrigado. Cara, uma honra, um prazer estar aqui. Eu acompanho o canal, tem muito conteúdo legal dentro do canal e faz horas já que eu tô querendo vir aqui pra gente gravar um conteúdo e finalmente chegou esse dia. É um prazer imenso, meu amigo, recebê-lo aqui, a gente poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória, falar sobre cirurgia ortognática. Para a gente começar, doutor, eu queria que você falasse quando que você começou dentro da especialidade, um pouquinho da sua carreira, da sua formação, se você teve alguma motivação para estar dentro da especialidade, porque tem muitos colegas que passam por aqui, começa na graduação e depois tem uma inspiração para ir para a parte da cirurgia. Como que foi no seu caso? Foi bem similar também, né? A mesma coisa. Eu entrei na graduação, eu fiz graduação em Itajaí, em Santa Catarina, e lá eu já tinha um professor de cirurgia onde eu me espelhava nele. E depois disso eu também conheci um cirurgião no Rio de Janeiro, e toda vez que eu ia de férias, meus irmãos moram no Rio de Janeiro, minha irmã e minha irmã, eu ia lá de férias e acabava aproveitando para ficar com esse cirurgião. E era um cirurgião também que dava aula na faculdade, tinha um bom volume no hospital, e dali despertou o interesse em fazer cirurgia bucomaxilo, então eu terminei a faculdade já sabendo que queria fazer buco. E aí, depois disso, eu acabei indo para Porto Alegre, fiz uma especialização em formato de residência. A gente ficava direto lá no hospital, na Santa Casa de Porto Alegre. E, cara, dali em diante, entrando cada vez mais na especialidade, depois disso surgiu a oportunidade de voltar para Santa Catarina. Eu recebi um convite para trabalhar no hospital, na mesma cidade onde eu tinha feito a minha graduação. E dali em diante, comecei a dar aula, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado e hoje atuo exclusivamente com cirurgia bucomaxilofacial, dá pra gente dizer, há mais de 10 anos. Pensou na medicina antes ou não? Foi direto para a odontologia? Isso é uma loucura, é uma pergunta que muita gente faz, né? Porque muitas pessoas elas fazem odonto depois de ter tentado fazer medicina. E eu nunca pensei em fazer medicina. E hoje eu, às vezes, penso, talvez pelo conhecimento, de ter um conhecimento ainda mais avançado, uma área que, querendo ou não, tem muita similaridade. A gente atua em ambiente hospitalar. Então, hoje eu já penso às vezes, mas como também falta tempo, tô com uma filha pequena de 3 meses, não é uma coisa fácil de encaixar, mas nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre fiz cirurgia bucomaxilofacial e acho que vou continuar fazendo isso pro resto da minha vida. Dentro do nosso podcast, a gente tem uma pergunta que a gente fala sobre especialização e residência, né? E a gente tem uma galera da residência, a galera da especialização, e eu queria perguntar para você, como que você vê a residência e a especialização, vantagem, desvantagem, se o aluno que está buscando, de repente, fazer cirurgia ortognática, fazer algum tipo de procedimento, se é melhor ele ir para uma especialização e estar inserido numa equipe, como que você vê isso? Eu acho que é uma pergunta muito boa, né? Uma pimenta para a gente colocar aqui no podcast, porque a residência, sem dúvida, se a gente for pegar numa média, a residência joga a formação numa média muito mais alta, porque as pessoas... O cirurgião, ele está lá dentro do hospital, ele acaba tendo uma formação integral, então, obviamente, ele vai fazer mais procedimento cirúrgico, ele vai estar mais dentro da vivência cirúrgica. Então, sem dúvida, a formação ela é uma formação superior. Mas, ao mesmo tempo, ela acaba limitando a formação, porque menos pessoas conseguem acesso à residência, não tem residência em todos os lugares, e a especialização surge como uma possibilidade das pessoas realizarem a especialização, o curso, né? E se tornarem especialistas. Só que, ao mesmo tempo, existe uma dificuldade ali em relação à formação. Existem hoje especializações que não dão uma formação digna, séria. E existem especializações que dão essa mesma qualidade de formação. A pessoa consegue, o cirurgião consegue sair bem formado de uma especialização. Tenho certeza disso. Lógico que se a gente tiver uma especialização em formato de residência, a gente poderia ter os dois mundos. O residente, que é o cara que pode ter
ser concursado, receber para fazer essa sua especialização, essa sua residência, e um especializando, né, fazendo uma especialidade onde ele daqui a pouco paga para fazer, com talvez alguns horários livres para que ele consiga trabalhar, sustentar, quem sabe, a sua família, e mesmo assim não deixar de ser um especialista. Não quer dizer que a pessoa, por fazer especialização, ela vai ser má cirurgiã. E não quer dizer que a pessoa que fez residência vai ser excelente cirurgião. Então, eu acho que isso aí é um tema polêmico. Eu acho que cabe muito a gente pensar no curso como um todo, tentar dar a melhor formação possível e também, enquanto aluno, o aluno tentar fazer a sua melhor formação possível, se dedicar ao máximo para poder ter uma formação cada vez mais digna e ser cada vez mais diferenciado dentro do mercado de trabalho. Antigamente não tinha residência, né? A maior parte dos cirurgiões que hoje está formando alunos, né? Grandes nomes dentro da especialidade, na época, quando fizeram a sua formação, nem existia residência ainda, né? As residências existem há um certo tempo, né? Mas não é um tempo tão grande. Existem esses dois formatos aí já há bastante tempo, mas, cara, como eu falei antes, eu acho que cabe à pessoa, cabe ao coordenador do curso, eu acho que levantar essa bandeira e dizer, não, eu vou fazer um curso onde a gente possa englobar várias áreas. Hoje, por exemplo, a gente vê as cirurgias estéticas, outra polêmica que a gente pode trazer aqui para dentro do podcast. Cirurgias estéticas muitas vezes não são realizadas em residência. E a especialização, às vezes, permite essa pessoa fazer cirurgias estéticas. Então, cabe, dentro da coordenação do curso, dentro da modulação do curso, se criar uma formação progressiva, onde a pessoa saiba fazer cirurgias orais menores, evoluir para cirurgias orais maiores, evoluir para cirurgias faciais e também ter essa adição dessas cirurgias cosméticas. Eu acho que tudo vem para complementar. Complementar em formação, complementar em qualidade de resolução de procedimentos para os nossos pacientes, porque no final das contas o foco é o paciente. A gente tem formação às vezes para fazer trauma de face, coisas extremamente complexas, e às vezes a gente não tem formação para fazer cirurgias teoricamente até mais simples, mas que não estava dentro da grade horária, não estava dentro do currículo de formação do cirurgião bucomaxilo. E hoje a gente vê muito esses procedimentos em voga. Então acho que a gente pode pensar cada uma dessas áreas e mesmo na residência ou na especialização, a gente vai ter cursos que vão ser mais focados em patologia, mais focados em cirurgia ortognática, mais focados em ATM, mais focados em cirurgias estéticas da face. E daqui a pouco a gente ter um ano a mais de formação, a gente ter uma formação onde essa pessoa consiga rodar. Eu fui para a Bélgica, passei 40 dias lá na Bélgica e lá, na formação deles, eles ficam um ano em cada local. Porque cada serviço tem a sua peculiaridade, cada serviço drena mais um tipo de procedimento do que o outro. E eu acho que isso complementa a formação no final de tudo. Dentro da especialidade, alguns colegas dizem que a cirurgia ortognática talvez seria uma especialidade à parte dentro da especialidade, porque precisa ter uma curva de aprendizado, né, alta para você executar o procedimento. Quando você foi fazer a especialização em bucomaxilo, você já sabia que queria se tornar uma referência em cirurgia ortognática? Como que foi isso, doutor? Pior que não, até porque dentro da minha formação a gente não era tão intensa a quantidade de cirurgias ortognáticas que a gente fazia. Existiam outros serviços em Porto Alegre que faziam mais ortognáticas do que a gente fazia na Santa Casa, onde a gente fazia muito trauma de face. Mas a cirurgia ortognática ela é apaixonante. Os resultados que a gente consegue entregar para as pessoas, o quanto a gente impacta na qualidade de vida dessas pessoas, eu acho que a partir do momento que a gente começa a trabalhar com cirurgia ortognática, estuda ela a fundo, aprende desde o planejamento até o resultado final, a gente fica encantado com esse procedimento. Então, quase todas as pessoas que trabalham muito com cirurgia ortognática, a gente vê o olho brilhar quando a gente olha um antes e depois. O quanto a gente consegue realmente transformar a vida de uma pessoa. A cirurgia ortognática, dentro da especialidade, a gente costuma dizer aqui que é a cereja do bolo. Como que você enxerga a ortognática dentro da especialidade? Tem outras patologias, mas assim, como que você enxerga a ortognática? Eu concordo, eu acho também que é a cereja do bolo. A gente trata assim, inclusive, quando a gente está lecionando para os nossos alunos. A gente costuma ensinar onde o professor faz de um lado, o aluno faz do outro, para que a gente possa entregar o melhor resultado para esse paciente, para que a gente esteja ali cuidando de cada milímetro. A cirurgia ortognática ela é
milimétrica para que a gente consiga ter resultado. 1 milímetro faz uma diferença gigantesca. 1 milímetro é um mundo. Então, a gente foca muito no planejamento, softwares hoje de planejamento virtual. A gente faz a cirurgia toda no computador para depois fazer no nosso paciente. Então, eu acho que realmente é a cereja do bolo. Dentro de uma formação, eu acho que precisa de uma bagagem grande para que a pessoa entre dentro da cirurgia ortognática. Não dá para se lançar fazendo cirurgia ortognática, até porque a gente sabe que é um procedimento que funciona super bem, mas ele tem que ser muito bem planejado e muito bem executado. Você que faz tanto na parte prática clínica e também atua na área acadêmica, como que você vê o aluno de graduação com relação à cirurgia ortognática? Eles já estão pensando em se tornar uma referência dentro da cirurgia ortognática ou é uma coisa ainda distante para o aluno que está ali se formando, ele vai pensar isso um pouco mais lá na frente? Como que é a cabeça do aluno, já que a gente tem uns alunos de graduação que nos acompanham dentro da formação da especialidade, doutor? Eu acho que na maioria das escolas de graduação a gente tem uma dificuldade até de formar as pessoas em relação a bucomaxilo, porque a bucomaxilo ela está distante da graduação. A bucomaxilo na graduação ela acaba sendo uma cirurgia oral menor, ou seja, extração dentária, procedimentos menores realizados por dentro da boca, e muitas vezes esses alunos não conseguem nem ter vivência em ambiente hospitalar, para pelo menos entender como que funciona, para pelo menos um dia ver um procedimento cirúrgico, nem que seja um pouco distante do campo operatório, mas eu acho que isso poderia evoluir dentro das graduações. Eu dei aula há 5 anos na graduação, e a gente percebia essa distância, e a cirurgia é apaixonante. A gente vê os alunos de graduação já querendo fazer cirurgia, dizendo, meu Deus, eu quero muito ser cirurgião. Mas às vezes eles não entendem o que realmente é ser um cirurgião. O quanto que isso impacta até na nossa vida como cirurgião. Quantas coisas a gente vai ter que abrir mão. Quantas vezes a gente vai ter que ter o nosso celular disponível para poder ir lá no final de semana e dar um atendimento. O quão importante é a nossa especialidade no âmbito da saúde, onde a gente vai ter que se relacionar com outras equipes médicas, de enfermagem, de fisioterapia. A gente tem que ter outros conhecimentos de UTI, de emergência de hospital. Então, acho que às vezes falta na graduação essa pincelada, trazer um pouquinho disso para dentro da graduação. Você buscou, obviamente, cirurgia ortognática como referência para você dentro da especialidade. E a parte acadêmica, de onde veio essa referência de você hoje estar lecionando, estar formando alunos? Olha, foi mais ou menos a mesma coisa, né? Os meus professores que me levaram a fazer cirurgia, eles eram professores que eu me espelhava muito em como eles lidavam, tanto com a vida deles, não só pessoal, mas principalmente a vida profissional deles. O quão a sério eles levavam a carreira deles. E desde então eu sempre foquei na construção de uma carreira. Eu jamais tentei pular etapas, eu sempre tentei fazer uma formação sólida. Eu fiz graduação, fiz especialização, fiz mestrado, terminei meu doutorado, fiz fellowship fora do país. Eu continuo estudando, eu vou para todos os congressos possíveis e eu acho que é a melhor maneira da gente ter uma formação sólida, construir uma carreira e chegar lá na idade senil, quando tiver velhinho, olhar para trás e dizer, cara, valeu tudo a pena, eu consegui realmente entregar muito para várias pessoas e eu me sinto muito feliz com isso. Eu acho que eu ainda tenho um caminho muito longo a percorrer dentro dessa carreira e eu vou continuar buscando, mirando sempre lá em cima. Nós estávamos no Cobrac agora recentemente, né? 2 semanas, 3 semanas atrás, e você participou do Cobrac também. Como que foi para você o Cobrac de Belém? Como que você viu todo esse trabalho, né, esses 4 dias que nós tivemos lá? Foi espetacular. Eu achei um congresso extremamente diferenciado. Num local que a gente pensa, às vezes, de difícil acesso, fugindo do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná. Então, a gente acaba indo para um lugar diferente, que a gente, muitas vezes, não vai. E foi um congresso espetacular. Foi muito bem organizado. Teve uma integração de especialidade muito bacana, onde as pessoas mais velhas puderam passar a experiência para mais novas, os mais novos tendo a oportunidade de palestrar no evento. Então, acho que trazendo uma oxigenação para a especialidade. E foi o maior congresso em número de participantes da história do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bucomaxilo. Então, o maior evento, o maior Cobrac já feito até agora. E com certeza o próximo vai ser maior ainda, a especialidade vem crescendo cada vez mais. Eu tive a honra de poder palestrar, o meu primeiro Cobrac palestrando. No de Floripa eu tinha ido como participando ali de algumas atividades, mas não lá no palco. E nesse eu pude participar palestrando, tive 2 palestras lá e foi assim algo fantástico. A gente se sente realizado e estar junto dos nossos colegas de especialidade eu acho que é sempre muito bom.
A gente aprende muito quando a gente troca informações. Esse network de congresso, ele nos traz um crescimento muito grande e é uma dica que eu dou para as outras pessoas. Busquem se especializar, busquem conhecimento, porque sempre agrega. Que seja um pouquinho ou muito, mas sempre vai agregar na formação. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal e também você pode nos acompanhar através da nossa página do Instagram. Esse episódio tem um apoio da Traumec, então nós vamos estar colocando aqui o QR Code da Traumec, você que busca materiais de fixação ou você que está buscando aí um representante na sua região que possa atender você no seu consultório, nós vamos estar colocando aqui o QR Code e pelo QR Code você vai poder estar acessando aí onde a Traumec onde a Traumec pode atender você aí na sua região, no seu estado ou até mesmo no seu país. Então fica aqui o nosso agradecimento ao apoio à Traumec, soluções inovadoras para a vida. Doutor, falando sobre cirurgia ortognática, eu queria agora falar com você sobre esse tema que, como nós falamos, é a cereja do bolo dentro da especialidade. Você começou fazendo, não sei se quando a sua formação, se já tinha a ortognática minimamente invasiva, mas obviamente você começou no modelo convencional. Então, para a gente começar a falar da cirurgia ortognática, agora nós vamos falar do Ortognática Sim, que você vai acompanhar também esse episódio dentro do nosso canal, onde nós estamos trazendo um conteúdo voltado para o paciente. Então, para a gente entrar nesse tema, eu queria que você falasse o que é a cirurgia ortognática e as suas indicações também. Perfeito. A cirurgia ortognática é a cirurgia que basicamente mexe com os ossos da face. A maxila, a mandíbula, o mento, a gente pode explorar isso para a região zigomática também, mas é a cirurgia que mexe nessa região estomatognática que a gente chama, né? Essa região ao redor da região bucal. E dentro da minha formação, a gente começou com uma formação convencional, e eu acho que é a maneira correta de se começar uma formação. A gente, desde as cirurgias menores às cirurgias maiores, a gente tem que aprender visualizando, a gente tem que aprender primeiro o passo a passo, para que depois a gente possa reduzir acessos, trabalhar de maneira um pouco mais confortável, mas num primeiro momento eu acho que o foco é no resultado com o paciente. Eu acho que a gente tem que entregar resultado e quando a gente está aprendendo, a gente tem que focar nisso primeiro. E depois, num segundo momento, a gente vai focar na parte melhor, na parte pro paciente, no pós-operatório. Porque no final das contas, 6 meses depois, 1 ano depois, os resultados vão ser muito similares se a gente tiver feito quase que qualquer uma das técnicas. Então o foco principal é o resultado final. É deixar o nosso paciente satisfeito, bem, melhor na sua questão funcional e também na questão estética. Quando nós falamos de cirurgia ortognática, quais são as indicações? Quais perfil, padrão, né, indicado a cirurgia ortognática? Boa, a gente tem algumas indicações de cirurgia ortognática. A primeira e mais clássica é do paciente classe 3. É aquele paciente que tem o queixo muito avantajado, a mordida cruzada. Esse paciente se beneficia muito com melhora na oclusão dentária, ou seja, melhora na mastigação, melhora na fala. Muitas vezes ele tem melhora na respiração, melhora de dores em região de articulação. A gente tem os pacientes classe 2, que seria aquele que tem o queixo para trás. É o contrário do classe 3, ele tem o queixo bem para trás. E esse paciente se beneficia muito do fator respiratório, porque quanto mais a mandíbula estiver para trás, pior essa pessoa respira. Essa pessoa ronca. Ela passa problemas respiratórios por conta do osso não ter crescido corretamente. E, logicamente, benefícios adicionais vêm como a estética, vem com a mordida e vem com um encaixe da articulação um pouquinho mais ajustado. Então, são coisas interessantes para esses dois pacientes. Fora isso, a gente tem os pacientes assimétricos, aquele que tem o rosto torto. O paciente tem o rosto de alguma maneira que não está simétrico. E esse paciente, a principal queixa dele é estética. A principal queixa hoje dos pacientes que buscam cirurgia ortognática, ela é estética. Os benefícios, eles não são só estéticos. Eles são funcionais e estéticos. Mas a grande busca, sem dúvida, é pela estética. Pensando do fator funcional, a gente tem o paciente retrognata, maxila e mandíbula para trás, a parte de cima e a parte de baixo para trás. Esse paciente, ele sofre muito de apneia, então pacientes que têm síndrome da apneia obstrutiva do sono, pacientes que roncam muito, que acordam várias vezes durante a noite, são pacientes que podem se beneficiar com avanço de maxila e mandíbula. Já existe muita literatura científica a respeito desse tema, onde quando a gente avança as arcadas dentárias, mesmo num paciente que não tem deformidade dentária, ou seja, os dentes dele estão bem encaixados, mas quando a gente joga os ossos para frente, a gente estica a musculatura e a gente tem então uma via aérea, uma via respiratória aumentada. O paciente que roncava para de roncar.
começa a respirar melhor, para de acordar a esposa no meio da noite. Então são coisas que acabam impactando não só na vida do paciente, mas às vezes na vida da família que está envolvida. E um último paciente, só para a gente relembrar, também seria um paciente que mostra muito a gengiva. Então um paciente que mostra muito a gengiva, a gente diz que ele tem um excesso vertical de maxila, e aí a gente faz uma impacção dessa maxila. Seria um paciente aí que poderia passar por outros procedimentos como recortes na gengiva, então aumento de coroa clínica, mas principalmente pacientes que têm um crescimento muito grande da maxila, a gente joga ela para cima e a gente consegue com isso trazer um benefício estético para esse paciente também. Quando o paciente busca a cirurgia ortognática, quem é o paciente que consegue enxergar melhor a necessidade? É o paciente do sorriso gengival? É o que tem o classe 2, o classe 3? Quem consegue se tocar e dizer assim, cara, tem alguma coisa aqui que não está legal em mim? Boa, eu acho que isso cabe muito a nós profissionais. Eu acho que a gente, quanto profissional, a gente não deve induzir muitas vezes o nosso paciente a um procedimento cirúrgico que ele não queira fazer ou que ele não chegou com algum tipo de queixa. Toda vez que um paciente chega com uma queixa no consultório, eu avalio esse paciente, eu fotografo esse paciente, muitas vezes eu solicito exames para ele e eu mostro para ele casos similares ao dele. Ou seja, tu percebe que o teu rosto é assimétrico? E eu mostro para ele casos de pacientes assimétricos. Um paciente classe 3, eu mostro para ele casos de paciente classe 3. E a gente fala muito sobre os benefícios dessa cirurgia. A gente tem que ser verdadeiro também com o paciente do ponto de vista de pós-operatório. E eu converso com ele sobre isso também durante a consulta. Eu acho que é algo de a gente conversar, individualizar cada caso. A gente não pode tratar todo o paciente só porque ele é classe 3, eu vou jogar a mandíbula para trás e a maxila para frente. Nem todos os pacientes precisam desse tipo de tratamento. Então, a gente individualizar os casos, a gente mostrar para o paciente, trazer ele para próximo desse ambiente cirúrgico, até porque a nossa especialidade já é pouco conhecida. A gente fala bucomaxilofacial. O paciente nunca ouviu falar isso na vida. Confunde com o médico. Confunde com o médico. Vocês são médico, trabalham no hospital. Então tem essa diferenciação que a gente primeiro precisa explicar para o paciente. E eu acho que a melhor maneira é montar uma apresentação, apresentar isso para o paciente, fazer ele entender o que é a cirurgia, fazer ele entender o que ele vai passar e fazer ele entender que tipos de benefícios ele vai atingir com esse procedimento cirúrgico, que são vários, como a gente já citou. Então acho que é a melhor maneira, a maneira mais transparente, verdadeira que a gente pode falar com o nosso paciente. Você, obviamente, tem uma agenda aí, de cirurgias ortognáticas na carreira já bem avançada, porque você é especialista na área e, obviamente, entende bem a cabeça do paciente. Como você entendeu o paciente quando ele está buscando a estética ou a função? Né? Porque o resultado final é que vai dar, obviamente, se você foi bom ou não, né? É isso que o paciente vai julgar no final. Mas como você percebeu o que ele está buscando, né? Na relação do cirurgião com o paciente? Perfeito, cara. Eu acho que a gente tem que primeiro entender o que ele busca. Eu acho que isso é fundamental. Então, uma conversa muito boa. Eu gosto muito de conversar com os meus pacientes. Numa primeira consulta, a gente senta e bate um papo. E eu tenho que entender quais são as necessidades que essa pessoa tem. O que ela pensa perante uma cirurgia ortognática. A partir do momento que a gente definiu mais ou menos o caminho, a gente vai fazer um planejamento para esse paciente. E nesse planejamento, a gente muitas vezes tem a participação do paciente. Porque tem pacientes que vão me olhar e vão dizer assim, Matheus, eu quero o rosto mais quadrado. Eu gosto do rosto de tal modelo. Eu gosto do rosto de tal ator da novela. E a gente vai ter que individualizar a nossa cirurgia, às vezes até adicionar procedimentos como enxertias de gordura, próteses faciais, enxertias ósseas. A gente tem outros procedimentos associados à cirurgia ortognática, preenchimento labial, tem vários procedimentos que podem complementar a cirurgia ortognática. E vão ter pacientes que vão querer passar por isso, que estão buscando um tipo de resultado, e vão ter outros pacientes que não vão buscar isso. Vão dizer, doutor, eu quero melhorar a minha mordida. Tá, não te incomoda nada do ponto de vista estético? Não me incomoda nada, me incomoda a minha mordida. E às vezes a gente vai ter pequenos benefícios estéticos e esse paciente vai ficar satisfeito. Enquanto outros não, vão querer realmente uma transformação facial. Já peguei pacientes que dizem assim, doutor, eu quero mudar a minha carteira de identidade. Eu quero realmente fazer uma foto nova e não me reconhecer na foto antiga. Então tem pacientes e pacientes. Tem pacientes que dizem, eu quero um rosto bem agressivo, bem marcado. Homens, às vezes, com rosto muito fino, muito magro. Eu quero agora uma mandíbula bem desenhada, bem marcada. E a gente vai buscar esse resultado para o paciente, lógico, sempre pautado em coisas factíveis. A gente sabe que a estética, às vezes, gera uma expectativa irreal das pessoas. E a gente tem que ser, de novo, verdadeiro naquilo que a gente consegue alcançar. A gente também não pode deformar a face de uma pessoa, porque esses procedimentos,
Eles até são reversíveis, mas eles são reversíveis de uma maneira mais traumática. Então eu acho que a gente ser mais transparente e às vezes o menos é mais, a gente chegar num resultado bom, agradável e que essa pessoa não tenha uma mudança drástica na sua vida. Eu acho que é um ponto assim, complexo de a gente ter esse entendimento, mas eu acho que com uma boa conversa, um bom planejamento, a utilização de computador, de software hoje, de planejamento virtual, a gente consegue já simular muita cirurgia. E ali a gente já consegue conversar de novo com o paciente. Ó, isso aqui é possível, por esse caminho é mais fácil da gente ir. Não, esse outro caminho eu acho que não vai ficar tão legal. A gente tem que dar a nossa opinião também, enquanto especialista, porque a gente tem experiência na área. E o paciente nem sempre tem, às vezes ele cria uma imagem ilusória da cirurgia. Como que você vê a cirurgia ortognática? Ela é um procedimento funcional ou ela é um procedimento estético? E se estético para você é funcional? Ela é os dois. Ela não tem como separar uma coisa da outra. Sempre. Sempre que a gente vai pensar em cirurgia ortognática, eu jamais vou fazer uma cirurgia ortognática dizendo assim, o teu benefício é puramente estético. Claro que muitos pacientes vão buscar apenas isso. Mas com certeza, mesmo buscando só a estética, ele vai ter benefícios funcionais. E a mesma coisa o contrário. Vão ter pacientes que vão dizer, cara, eu quero só a função. E a gente vai melhorar a função e automaticamente a gente vai ter benefícios estéticos. Essa cirurgia, ela sempre combina esses dois fatores, função e estética. E quando a gente fala desses fatores e benefícios, a gente pode citar uma melhor mordida, o paciente morder melhor os alimentos, um melhor sorriso, o paciente mostrar mais os seus dentes, sorrir de maneira mais confiante, mais confortável. A gente pode dizer menos dores, principalmente na região de articulação temporomandibular. A gente pode falar de respiração. Esse paciente pode respirar melhor, como a gente acabou de citar. Esse paciente pode não acordar mais durante a noite, ele pode não acordar mais quem dorme do lado dele. E, óbvio, os benefícios estéticos. Essa pessoa se olhar no rosto e se sentir bem com ela. De olhar e ter uma autoestima melhorada. Às vezes a gente faz um procedimento cirúrgico que muitas pessoas nem percebem que a gente fez o procedimento cirúrgico, mas o paciente fica feliz com ele. Ele se olha no espelho e diz, cara, agora eu me sinto bem. Mudou. Eu já tenho uma estética que eu considero mais agradável. Como receber o paciente que vem do ortodontista, ele não sabe que existe o bucomaxilo, ele não sabe que existe cirurgia ortognática, e ele veio indicado por um ortodontista porque ele tem necessidade de fazer cirurgia ortognática, mas ele desconhece totalmente. Então, onde que está o papel do cirurgião com o ortodontista em entender, esse paciente entender que ele precisa dessa cirurgia, entender a cirurgia, porque é meio complexo isso, né? Ele vai no ortodontista e de repente ele ouve, olha, você precisa passar por um bucomaxilo, precisa fazer uma cirurgia ortognática. E aí, esse paciente, ele já vem entendendo normalmente o papel de explicar, é do cirurgião, do ortodontista, como que você vê essa relação, doutor? Na maioria das vezes é do cirurgião, mas, por exemplo, lá na nossa clínica a gente tem 2 ortodontistas. E elas já prepararam vários casos para cirurgia ortognática. Então, muitas vezes eu até brinco com elas. Elas já me entregam o paciente pronto porque elas já explicaram para o paciente como que funciona. Elas já mostraram, às vezes, casos que elas já trataram de cirurgia ortognática antes e depois. Então, o paciente já chega entendendo. Existem ortodontistas e existem escolas de ortodontia que, às vezes, esse tema passa um pouco batido. A gente faz muito esse papel lá. A nossa equipe ela tenta participar de alguns cursos de especialização de ortodontia, mostrar para os ortodontistas qual é o papel da cirurgia ortognática, aonde que a gente pode ajudar o ortodontista, aonde que a gente pode impactar mais no rosto do paciente. Nem toda deformidade dentária ela é única e exclusivamente dentária, ela muitas vezes é facial. O ortodontista precisa sair um pouco de dentro da boca e olhar mais o rosto do paciente, olhar mais a face do paciente. E com isso ele manda para o cirurgião. E quando o cirurgião recebe esse paciente, a gente vai de novo conversar sobre todas as possibilidades, explicar para ele o que é uma cirurgia, mostrar para ele os benefícios possíveis, mostrar casos similares ao dele e com isso a gente chegar naquele acordo de vamos para o procedimento cirúrgico ou não vamos para o procedimento cirúrgico. E hoje, felizmente, com o advento de técnicas menos invasivas, com melhores pós-operatórios, com planejamento virtual, com materiais de fixação cada vez melhores, materiais de fixações mais resistentes, a gente consegue liberar os pacientes para função precoce. A pessoa volta a morder alimentos em pouco tempo. A pessoa volta às suas atividades em 15 dias. Muitas vezes ela volta para a academia. Claro, ela vai ter uma alimentação mais macia num período inicial, mas ela consegue abrir a boca, ela consegue falar, ela já começa em pouco tempo a perceber os resultados que a cirurgia ortognática traz. Eu vou fazer uma pergunta que eu nunca fiz para nenhum cirurgião aqui e o podcast acontece assim. Então você vai ser o primeiro que eu vou perguntar para você aqui.
Primeiro, segundo ou terceiro, o que é mais difícil? Você recuar a maxila, avançar ou impactar? Dentro desses 3 pontos, falando para o aluno que está buscando a cirurgia ortognática, como que você enxerga a complexidade da ortognática nesses 3 tipos de situações dentro da ortognática? Boa, para mim é a impacção. Eu acho que a impacção é o movimento que mexe com mais estruturas. Então, toda vez que eu tenho que pegar a maxila, jogar ela para cima, eu tenho muita estrutura no caminho dela. E eu preciso liberar essas estruturas. Isso, inclusive, faz um paralelo para a própria cirurgia ortognática menos invasiva, a minimamente invasiva. A gente tem um pouco mais de dificuldade de fazer, porque o campo operatório é mais reduzido. Então, eu trabalhar lá na região posterior, liberando as estruturas, o meu campo de visão é menor. Então, eu considero sempre a impacção um movimento mais difícil. O que não elimina a questão de ser impossível de fazer com técnicas minimamente invasivas. A gente vai utilizar dos conceitos da minimamente invasiva, vai fazer mesmo assim a técnica, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, às vezes, para o cirurgião, vai ser um pouquinho menos confortável para a gente fazer a cirurgia, mas eu tenho certeza que com um bom treinamento, com experiência, a gente consegue sim abordar essas técnicas todas com cirurgia ortognática minimamente invasiva. Com relação ao recuo e o avanço, qual que é mais difícil entre os dois? Eu acho que o recuo acaba sendo um pouco mais, mas um pouco bem menos comparado à impacção. Então, a impacção lá em cima, mais difícil, logo depois o recuo e o avanço, a não ser um grande avanço da maxila. Então, a gente também tem que entender que quando a gente traciona a maxila para frente, a gente muitas vezes tem uma limitação. Eu não consigo avançar a maxila 20 milímetros para frente. Eu não consigo recuar a maxila 20 milímetros para trás. Então, eu vou ter que limitar, eu vou ter que saber aonde que são os limites do meu procedimento cirúrgico. E isso com aprendizado, isso com estudo, com treinamento, a gente vai conseguindo entender aonde que a gente consegue chegar com essa cirurgia. Às vezes não fazer uma cirurgia só na maxila, mas fazer uma cirurgia daqui a pouco bimaxilar, maxila e mandíbula, para que a gente possa corrigir a deformidade do paciente. Quanto tempo estamos de podcast, Isaac? 32 minutos. 32 minutos. Esse cara tá corrido hoje porque ele veio para São Paulo, ele veio palestrar aqui no congresso, no IN, né? Isso mesmo. Você ministrou aula lá e veio para cá para gravar o podcast. Qual a aula que você deu aqui em São Paulo? Aqui? Eu dei uma aula sobre cirurgia guiada para implantes, onde a gente usa tecnologia. Eu peguei um caso e mostrei uma paciente que a gente operou com cirurgia convencional de implantes e na mesma paciente a gente operou o outro lado com cirurgia guiada. Então é um caso bem interessante, 2 caninos, a paciente perdeu os 2 caninos e um foi com cirurgia guiada e outro com cirurgia convencional. Foi super legal, foi a primeira palestra que eu dei no evento IN, que é o maior congresso da América Latina de reabilitação oral. Foi a primeira vez que eu participei da grade científica do evento, tanto eu quanto a minha esposa. Então a minha esposa trabalha junto comigo, ela que faz todas as reabilitações dentárias lá na clínica e ela também palestrou no evento. A nossa filha veio junto, a Júlia, de 3 meses, o primeiro congresso dela. Então é uma coisa bem marcante, assim, aconteceu muita coisa essa semana, podcast, visita à fábrica da Traumec, que é uma fábrica espetacular de padrão nível mundial. Palestra no congresso, participação da Júlia no primeiro evento dela. Então, cara, uma semana espetacular. Tá acontecendo tudo essa semana aqui com o Dr. Matheus. E a gente tem 15 minutos para finalizar esse podcast, mas eu vou deixar aqui você que acompanha o nosso canal. Ele vai retornar para um outro podcast no nosso novo estúdio em São Paulo, que nós estamos aqui em Limeira e a gente está aqui na região, próximo da Traumec, aqui em Rio Claro. Então ele veio até a fábrica, passou aqui para gravar esse episódio com a gente. Mas já está o convite aqui para ele retornar em São Paulo, lá no nosso novo estúdio. Tem muitas perguntas aqui, eu vou escolher aqui, se eu tivesse uma caixinha, pôr na caixinha para perguntar para você. A gente tem recebido alguns colegas aqui dentro do nosso podcast e a gente tem falado muito sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva. E é interessante que a mesma pergunta você tem respostas diferentes. E são cirurgiões que praticam as duas técnicas. Ainda no Cobrac, eu vi lá Jonatas e Marcos Pita, enfim, uma discussão muito boa, né? Eu que não sou da área, fiquei assistindo assim e até entrevistei eles, falamos sobre isso também. Eu queria que você falasse primeiro sobre as indicações, se todos os casos de cirurgia ortognática você consegue aplicar a técnica da minimamente invasiva, doutor. Para mim, sim. Para mim é totalmente possível. Eu, inclusive, sou amigo dos dois, sou amigo do Pita, sou amigo do Jonatas, aprendi muito com os dois.
Eu tive uma formação também fora do país, lá com o professor Gwen Swening, que é um dos grandes nomes da cirurgia ortognática mundial, o cara que desenvolveu vários artigos científicos da área, livro na área da minimamente invasiva, instrumentais de cirurgia ortognática minimamente invasiva. E eu acho que a confusão da minimamente invasiva ainda se encontra em ser uma coisa muito fechada. As pessoas pensam numa técnica como parece que só pode executar daquele jeito. Mas, na verdade, a cirurgia ortognática minimamente invasiva, ela é mais do que uma técnica. Ela é um conceito. É quando a gente cuida mais do tecido do nosso paciente. Quando a gente cuida na incisão, a gente cuida no descolamento, a gente preserva a musculatura, a gente faz osteotomias de maneira mais assertiva, a gente trabalha com materiais que danificam menos os tecidos, como, por exemplo, o uso de piezo. Então, tem várias coisas que a gente pode agregar, vários pequenos detalhes dentro de uma cirurgia que influenciam diretamente no pós-operatório. E a gente percebe isso. Eu tenho vários vídeos gravados de pacientes com 2, 3, 5, 7 dias de pós-operatório, pacientes abrindo a boca, pacientes falando, pacientes podendo se alimentar. Então, eu acho que ainda a confusão da cirurgia ortognática minimamente invasiva é que parece que ela só pode ser feita de um único jeito. Mas, na verdade, a gente tem que levar isso como um conceito. A gente trouxe, por exemplo, para a área da minimamente invasiva, a fisioterapia. Os fisioterapeutas hoje participam da cirurgia ortognática. A gente trouxe fonoaudiólogo. A gente traz o uso de máscaras de gelo para esse paciente. Tudo pensando que esse paciente tenha uma recuperação mais rápida. Desde o anestesista. O cuidado que o anestesista vai ter no procedimento cirúrgico, ele já é diferente. Então, acho que a gente pensando o contexto geral, focando no nosso paciente, eu acho que sim, é possível fazer todas as técnicas, todos os pacientes com minimamente invasiva. O único adendo é, durante a formação, durante a curva de aprendizado, aprenda primeiro a fazer cirurgia ortognática. Ponto. Dali para frente, a gente evolui para técnicas menos invasivas. E isso é para todas as técnicas. A gente acabou de falar do de implante com cirurgia guiada. Vamos supor que o guia quebrou na hora da cirurgia. Faz o quê? Se tu só sabe fazer com cirurgia guiada, não vai fazer o implante. Então, tu tem que ter um treinamento de maneira convencional. Isso funciona para cirurgia médica, cirurgia bariátrica. Precisou converter a cirurgia, se sai de uma cirurgia de vídeo para uma cirurgia aberta. A mesma coisa na articulação temporomandibular. Então, eu acho que a ortognática minimamente invasiva ela é totalmente possível. Ela deve ser cada vez mais estudada, cada vez mais utilizada, porque o principal beneficiado por ela é o paciente. Sem dúvida alguma, o paciente é o principal beneficiado. Então, a gente tem que usar essa técnica, mas a gente precisa disso dentro de uma curva de aprendizado. A gente precisa de uma formação sólida para que a gente consiga realizar essa técnica e entregar resultado. Não adianta fazer uma técnica minimamente invasiva e ter um resultado ruim para o nosso paciente. O foco central é sempre o paciente. Quando alguns colegas passam por aqui e a gente questiona sobre a ortognática minimamente invasiva, eu não sou profissional da área, mas o que eles citam é os grandes avanços. Aonde você tem mais dificuldade de aplicar a minimamente invasiva? É nesse tipo de caso ou não? Eu acho que hoje, com materiais de fixação mais rígidos, a gente pode mudar um pouco a nossa osteotomia. Então, isso é outro quesito que se fala muito, né? A minimamente invasiva tem que ser com a osteotomia X. Cara, não precisa, a gente consegue fazer técnica menos invasiva, menos mórbida para o paciente com a osteotomia X, Y, Z. Isso independe. Não é só a osteotomia, não é só a incisão, não é só o descolamento. É um conceito. A gente pensar no todo. Vários pequenos detalhes para que a gente chegue num resultado pós-operatório imediato melhor para o paciente. Que ele inche menos, que ele volte às funções mais rápidas. Então, os grandes avanços, às vezes, eles são realmente complexos do ponto de vista de fixação das placas e parafusos. A gente vai ter que ter uma fixação, às vezes, mais rígida. A gente tem que cuidar, às vezes, e fazer enxertias no local. Tem que colocar enxerto ósseo, porque o espaço fica muito grande e o osso, às vezes, pode não se formar naquela área. Mas é totalmente possível de fazer. Mesmo em grandes avanços, mesmo em impacção, mesmo em recuo, a gente consegue utilizar dessa técnica. Quando eu fiquei na Bélgica lá esses 40 dias, eu vi mais de 60 ortognáticas em 40 dias. É um volume absurdo que eles têm na Bélgica. E todas as técnicas foram executadas. Todos os tipos de procedimentos foram executados. Então a gente vê que sim, é realmente possível de fazer para todos os pacientes. Quando a gente fala em cirurgia ortognática minimamente invasiva, você tem os casos de excesso vertical de maxila, classe 2, classe 3, assimetria. Nessa técnica, quais desses casos, padrões, é mais complexo de você aplicar? O 2, 3? Eu acho que o excesso vertical de maxila por conta da impacção.
Então, a impacção, quando a gente tem que tirar mais tecido, a gente tem que tirar mais osso. Se eu tenho um campo de visão menor, fica mais difícil de eu visualizar todas as estruturas. Então, chegar lá atrás na maxila com um campo de visão reduzido, sem dúvida é um pouco mais difícil. E a gente vê, às vezes, cirurgiões ampliando um pouco mais sua incisão, seu campo de visão. E não é porque ele ampliou um pouco mais a incisão que, meu Deus, ele deixou de ser minimamente, agora ele está sendo maximamente invasivo. Nada disso, ele vai continuar cuidando da mesma maneira. O pós-operatório, no final, vai ser minimamente diferente para esse paciente. Mas, de novo, se precisa impactar, a gente tem que ir lá atrás, tem que remover tecido ósseo e tem que impactar. O princípio principal é atingir aquilo que foi planejado, atingir o resultado que a gente está propondo para o nosso paciente. Então, para mim, todas as técnicas são viáveis, factíveis. Tem umas um pouquinho mais difícil, outra um pouquinho mais fácil, mas com o treinamento as coisas depois vão facilitando ao longo do tempo. Ou seja, se for começar pela minimamente invasiva e o seu primeiro caso foi impactar uma maxila, acho melhor você deixar ela um pouquinho por último, começar com outro tipo de ortognática. Exato. Talvez. Faz com alguém que tem experiência na área. Esse Então, é mais trabalha difícil. sempre. A gente gosta muito de cirurgia ortognática, trabalhar em mais de um cirurgião. É uma cirurgia que, se puder trabalhar em 3 cirurgiões, de preferência 3 cirurgiões experientes, faz uma diferença gritante. Cada um está de um lado, cada um está focando em um detalhe da cirurgia. Então, um está cuidando do lábio, o outro está cuidando com o afastamento, o outro está visualizando o gap da fratura. Eu acho que cada um focando ali num detalhe, todo mundo centrado para o procedimento cirúrgico, o resultado é melhor. E lógico, para quem está começando, eu acho que faz primeiro bastante cirurgia ortognática, convencional. Aprende a fazer uma boa osteotomia, aprende a liberar os tecidos, aprende a visualizar, a ver a mandíbula ficar passiva no guia cirúrgico, a maxila, a reposicionar o vertical da maxila para que o incisivo superior fique bem posicionado. E dali para frente, conforme as técnicas vão ficando mais apuradas, quanto mais treinamento a gente vai tendo, melhor é. Eu costumo dizer que ninguém nasceu cirurgião. Todo mundo foi treinado a ser cirurgião. Então, para isso, a gente precisa treinar. A gente treina uma técnica convencional e daqui a pouco a gente vai reduzindo o nosso campo, vai cuidando de outros fatores e com isso a gente consegue fazer o mesmo procedimento cirúrgico no final das contas com um pós-operatório muito melhor para o paciente. Doutor, falando sobre... você citou aí, você esteve na fábrica da Traumec hoje, falando sobre ortognática minimamente invasiva. O que a Traumec desenvolveu de material que facilita ou ajuda o cirurgião na minimamente invasiva? Tem um material muito legal, eu tenho usado inclusive já esse material, tanto eu, o Jonatas, o próprio Pita, o Nelson Leon na Venezuela, então tem muita gente que já usa esse material e é um material muito interessante porque ele tem um perfil diferente. Ele pode ser locking, ou seja, o parafuso trava direto na placa. Isso dá um grau de fixação de uma resistência muito superior. Ele tem angulações, então a gente consegue fazer toda a fixação por dentro da boca sem precisar fazer qualquer tipo de acesso na pele do paciente. Então são algumas coisas que a Traumec lançou, claro, com uma consultoria científica, técnico-científica por trás, que facilita a nossa vida do cirurgião e tudo que facilita a vida do cirurgião automaticamente facilita a vida do paciente. Porque a gente, tendo uma cirurgia mais fácil, a cirurgia é mais rápida, a cirurgia é menos mórbida e isso impacta diretamente no resultado final do nosso paciente. Então eu gosto muito desse material, tenho usado ele bastante e realmente tenho indicado. Tem algumas dicas, tem que aprender primeiro, treina a usar o material, ver como é que funciona a caixa, não deixa para fazer isso lá no dia da cirurgia, para olhar a primeira vez, para botar o primeiro parafuso na placa lá na hora da cirurgia. Então pega a caixa, estuda ela, vê como que ela funciona, lê o catálogo da empresa, tira dúvida com aquelas pessoas que já trabalharam com o material, porque eu acho que isso ajuda muito. Você que nos acompanha pelo canal da Bucocast, não é inscrito aí no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal e também nos acompanhe na nossa página no Instagram e fazer o agradecimento à Traumec que nos apoia aqui no nosso canal da Bucocast. Tá o QR Code aqui para você poder ter mais informações sobre essa empresa que tem apoiado o nosso projeto desde o começo. Doutor, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Você tem, obviamente, ainda uma caminhada até São Paulo, né? Estamos aqui em Limeira gravando no estúdio de Limeira. Mas antes de finalizar, ainda eu queria fazer mais 3 perguntas para você. O motorista que aguarde lá e você que se ajuste lá em São Paulo. É possível você fazer a minimamente invasiva desde o tratamento ortodôntico, seja ele com convencional ou com os alinhadores? Existe alguma diferença em relação a isso? Baita pergunta. Para a cirurgia não faz diferença hoje, a literatura já mostra isso. Tudo aquilo que a gente faz, a gente tenta ser pautado em ciência.
E a ciência já mostra que independe de o paciente estar com o aparelho convencional, aquele bracketzinho metálico colado, ou ele está utilizando o Invisalign. Lá no nosso consultório a gente tem scanner intraoral. As duas ortodontistas elas trabalham muito com Invisalign e a gente faz muita cirurgia em pacientes com utilização de Invisalign. Aqueles pacientes que têm o aparelho convencional podem fazer também a cirurgia. Então hoje isso já está meio desmistificado. Não é contraindicado, não precisa colar aparelho antes de fazer a cirurgia. A gente consegue fazer o procedimento em pacientes que estão usando Invisalign, em pacientes que estão utilizando o aparelho convencional e a gente consegue fazer em paciente que nunca nem usou o aparelho. Eu dou o exemplo lá daquele da apneia. O paciente tem os dentes bem encaixados, não precisa mudar nada no encaixe dos dentes dele, ele só precisa de um avanço de maxila e mandíbula. E a gente vai lá, avança a maxila e a mandíbula e esse paciente muitas vezes não usa aparelho, nem no pré e nem no pós-operatório. Então é totalmente possível de fazer isso. A gente tendo uma boa estabilidade oclusal, a gente tendo um bom planejamento, a gente executando bem a nossa cirurgia, de todas as formas a gente consegue operar o paciente. Os benefícios da cirurgia ortognática e quando você fala de cirurgia minimamente invasiva, quais são os benefícios? Boa. Se a gente for para os benefícios da cirurgia ortognática, respiração, qualidade de vida, autoestima, melhor oclusão, melhor encaixe dos dentes, então o paciente morder melhor, sorriso mais agradável. E quando a gente pensa em minimamente invasiva, obviamente a gente já pensa diretamente em pós-operatório. Como eu falei antes, talvez um ano depois, os pacientes da minimamente invasiva ou da cirurgia convencional vão chegar num resultado muito similar. Mas o paciente de uma cirurgia convencional, como a gente aprende as primeiras a fazer, cheia de afastador dentro da boca do paciente, ele passa por um pós-operatório um pouco mais traumático. Quando a gente trabalha com conceitos minimamente invasivos, o paciente tem um pós-operatório muito mais confortável. São pacientes que a gente vê eles no consultório com 2, 3, 5, 7 dias e eles já estão muitas vezes retornando algumas atividades que a gente não via o paciente da cirurgia convencional retornar. Então eu acho que aí é o grande benefício da minimamente invasiva. É a gente levar para o nosso paciente os benefícios da cirurgia, mas não dá para ele um pós-operatório ruim. Ele não precisa só olhar o resultado e dizer, eu vou ter que passar por esse processo todo para lá na frente ter os benefícios. Não, ele pode passar por um processo menos incômodo, mais confortável para ele, num período de tempo mais curto e ter os benefícios mesmo assim. Então eu acho que a vantagem da minimamente invasiva, e porque eu sou um fã da técnica, é exatamente por conta disso. Dentre os casos que tem indicação para cirurgia ortognática, o paciente que ele tem mais risco de vida é o paciente com problema de apneia do sono. Eu queria que você falasse quais os benefícios da cirurgia ortognática para o paciente que ronca. Perfeito. O paciente que ronca, ele primeiro incomoda todo mundo, né? Na casa dele, o filho acorda, a mulher acorda, ou se é ao contrário, o homem acorda. Mas esse paciente, ele é beneficiado em atividades físicas. Essa pessoa, às vezes, não consegue praticar atividade física. Essa pessoa, respirando melhor, ela vai ter menos risco cardiovascular. Ela vai ter menos risco de ter problemas respiratórios, de ter problemas cardíacos. E isso diretamente vai influenciar na qualidade de vida dessa pessoa e talvez até na quantidade de vida. É provável que essa pessoa, a gente ainda não tem dados de tão longo prazo assim, mas eu acredito muito que a gente melhorando a qualidade respiratória desse paciente, esse paciente tenha uma sobrevida maior, ele viva mais. E além de viver mais, ele vai viver melhor. Falando sobre o paciente que tem excesso vertical de maxila, que às vezes esse paciente ele tem algum problema de bullying na escola devido ao sorriso, quais benefícios, as vantagens que você vê a ortognática para esse paciente, doutor? Boa, eu tenho uma história que é bem triste, né, de bullying. Uma menina chegou uma vez no consultório e ela falou que na escola riam dela porque ela quase não mostrava os dentes e mostrava muita gengiva. E diziam que a boca dela parecia uma goiaba, porque os dentes eram as sementinhas da goiaba e o resto era tudo gengiva. E ela botou para chorar no consultório e é uma menina que a gente operou, ficou super bem, super feliz. Ela me deu um dos melhores abraços que eu já recebi no consultório. Então eu acho que esse paciente ele pode ser muito beneficiado do ponto de vista estético. Ele vai melhorar muito a sua estética, ele vai melhorar muito a sua autoconfiança, a sua autoestima, diminuir risco dessa pessoa ter problemas psicogênicos. A gente vê muito isso hoje. As mídias sociais, elas jogam uma quantidade de informação muito grande nas pessoas e essas pessoas às vezes ficam muito impactadas com isso. E elas se sentem mal no ambiente que elas vivem. Então hoje é totalmente possível a gente fazer procedimentos para todos os grupos de pacientes. Pacientes que sentem que o rosto é muito masculino e querem feminilizar o rosto.
O contrário é a mesma coisa, o rosto muito feminino e quer ficar mais másculo, mais marcado. Isso é totalmente possível. Eu acho que a gente ter esse olhar para o paciente, individualizar os nossos tratamentos, vai dar cada vez mais qualidade de resultado e a gente vai ter um grau de satisfação absurdo quando tratar uma pessoa dessas, receber depois um sorriso, um abraço, um chocolate. A gente sempre fica feliz com esse retorno que a gente recebe dos pacientes. Esse, com certeza, é o maior motivo de você estar viajando, congresso, estudando, devolvendo qualidade de vida para esses pacientes. E casos como esse que você citou aí, com certeza ficou marcado na sua vida também, né? Sem dúvida. Esse e diversos outros. Então, cada paciente tem a sua história. A gente tenta, às vezes, participar da história do paciente. A gente vê o quanto essa cirurgia ela impacta em muitas coisas. Ela impacta no entorno em que o paciente vive. Ela impacta no trabalho que o paciente tem. Ela impacta na autoestima. Essa pessoa ela tem uma transformação pós-cirurgia muito bacana. E a gente, às vezes, pega esses pacientes e acaba virando amigo do paciente. Porque tu pega toda a história, tu vê como que o paciente era antes e como que o paciente fica depois. Então, a gente é recheado de casos interessantes e acho que isso é um conforto muito legal para a gente. Faz com que a gente se motive para trabalhar mais, estudar mais, tentar buscar cada vez mais resultado. Logicamente, a gente não vive só de resultados 100%. Todo mundo tem as suas deficiências, todo mundo falha, nós somos humanos, então vão existir falhas, mas a gente está aqui para exatamente isso, para poder evoluir a cada dia ser um pouquinho melhor do que o outro. Meu amigo, foi um prazer imenso falar com você. Eu excedi 5 minutos do seu tempo que nos foi dado aqui. Uma honra poder recebê-lo aqui no nosso estúdio, poder bater um papo. Confesso que dentro da minha gaveta aqui tem umas 200 perguntas. Teria mais 2 horas de podcast tranquilamente falando só de cirurgia ortognática, mas foi bom demais poder registrar esse conteúdo aqui, tanto no nosso canal da BucoCast, como também do Ortognática Sim. E já fica aqui o nosso convite, quando vier a São Paulo, né, palestrar, participar de algum congresso, ouvir a Traumec, enfim, para qualquer evento, fica aí o nosso convite para a gente gravar um novo episódio, né, e a gente falar um pouquinho mais sobre as outras áreas que você navega, que eu sei que não é só a cirurgia ortognática, e poder deixar um conteúdo bacana aí para essa meninada aí que está buscando, obviamente, sucesso dentro da carreira. Para finalizar, eu queria que você deixasse aí as suas considerações finais. E por último também, essa é uma das câmeras que pode ser essa daqui, ó. Primeiro suas considerações e depois você deixasse aí, obviamente, para esses alunos de graduação, você que é formador de aluno, qual que é o conselho que você deixa para essa galera que está buscando aí seguir carreira dentro da especialidade. Obrigado por você ter vindo, viu? Valeu, eu que agradeço. Foi espetacular, passou voando o tempo também. Poderia ficar aqui mais 1 hora, pena que eu tenho compromisso em São Paulo. Tem que ir lá ver minha filha, senão daqui a pouco ela já começa a chorar, eu já tô com saudade. Mas foi bom demais. Eu tô louco para ir no estúdio de São Paulo. Então, um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela parceria. A gente se encontra nos eventos sempre e eu espero que a gente continue assim. Inclusive, ano que vem já fica o convite. A gente vai ter ENEC, Copac, Subrabuco na minha cidade, em Balneário Camboriú. Caracas. Então o evento vai ser em Balneário Camboriú. Vai ser em Balneário. Pô. O pessoal tem que se programar, acho que vai o Brasil inteiro para lá, porque Balneário chama a gente. Então acho que a gente está programando para fazer um evento bem legal lá. E fica o convite para todo mundo. Obviamente que tu vai estar lá com certeza. Show. Quanto à dica que eu posso dar, né, para quem está se formando, para quem quer buscar a formação em cirurgia bucomaxilo, para aqueles que estão fazendo cirurgia bucomaxilo ou até para aqueles que já são cirurgiões bucomaxilo, continue estudando. Tentem criar uma carreira sólida. Foquem em resultado para o paciente de vocês. Se coloquem no lugar do paciente. Tentem entender as dores do paciente de vocês. E estudem bastante. Eu acho que a única maneira de a gente evoluir é a gente ter humildade para saber que a gente não sabe tudo. A gente vai estar sempre estudando, a gente vai estar sempre evoluindo, a gente vai estar volta e meia errando. Faz parte do aprendizado, a gente tropeçar para depois poder levantar e evoluir. Mas eu acho que a gente manter firme no foco de estudo, trabalho sério, entregar resultado para o nosso paciente é uma carreira que com certeza ela vai virar em sucesso no futuro. Então essa fica a minha dica para todo mundo. E mais uma vez, agradeço a presença aqui no podcast. Nunca gravou um podcast antes? Esse é o primeiro? Esse é o primeiro podcast. O que você achou da nossa estrutura, do podcast em si, enfim? Cara, achei muito legal. Dá vontade de fazer toda semana isso aqui, gravar conteúdo o tempo todo, porque eu acho que é muito legal. Faz com que a gente reflita sobre várias perguntas. A gente pega aqui várias perguntas, às vezes polêmicas. O estúdio é muito legal, um ambiente super agradável. A gente se sente bem acolhido e bem à vontade de poder falar sobre qualquer procedimento sem medo algum.
amigo. Valeu. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Top de linha. Você que nos acompanha pelo canal da BucoCast, muitíssimo obrigado. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui o endereço do Dr. Matheus, para que você que tem alguma dúvida com relação à cirurgia ortognática, tanto no canal da BucoCast como no canal da Ortognática Sim. O nosso muito obrigado a Traumec pelo apoio no nosso canal da BucoCast e até o próximo episódio.